Imagine acordar um dia e descobrir que algo que você sempre acreditou ter vivido simplesmente não existe. Uma cidade inteira, com suas ruas, prédios, pessoas, cheiros e sons, apagada da história, eliminada dos mapas, negada pelas autoridades e desconhecida por todos ao seu redor. Mas dentro de você, a memória continua viva, tão real quanto qualquer lembrança de infância. Para alguns, isso seria loucura. Para outros, seria um sinal de que algo profundo, inquietante e talvez proibido está acontecendo nos bastidores da realidade. Esse é o enigma da cidade que nunca existiu, mas que milhares de pessoas afirmam recordar com detalhes impossíveis de serem inventados. Uma cidade que surge apenas como memória, porém uma memória compartilhada. Um lugar que ninguém consegue encontrar, mas que muitos insistem em ter visitado. E quando tantas histórias diferentes convergem para os mesmos elementos, a questão deixa de ser por que estão todos inventando isso? E passa a ser o que realmente está acontecendo aqui. As pessoas descrevem ruas largas, um clima sempre nublado, prédios antigos misturados com estruturas futurísticas e uma praça central dominada por uma estátua que ninguém consegue descrever completamente. Alguns dizem que era um homem segurando um livro, outros uma mulher com o rosto coberto. Há quem jure que era uma figura sem forma definida, como se mudasse cada vez que alguém tentasse observá-la. Mas apesar das diferenças, todos lembram um mesmo nome. Um nome que não aparece em lugar nenhum. Nem em registros, nem em fotos, nem em mapas, nem em arquivos históricos. Onde está essa cidade? Por que tantos se lembram dela? A primeira teoria sugere que essas memórias vêm de um sonho coletivo. Mas sonhos não compartilham arquitetura, nem coordenadas, nem detalhes tão precisos. A segunda teoria propõe que seja apenas uma manifestação do efeito Mandela, aquelas lembranças falsas criadas por coincidência. Mas até especialistas admitem que esse caso é diferente. Aqui não é um nome trocado, um detalhe alterado ou uma imagem distorcida. É uma cidade inteira. É uma geografia completa desaparecida da nossa realidade. A terceira teoria é a que assusta. Pesquisadores do oculto acreditam que essas memórias vêm de uma realidade paralela que colidiu brevemente com a nossa. Um mundo onde a cidade realmente existiu, mas deixou de existir após um colapso dimensional. Fragmentos dessa realidade teriam sido absorvidos por algumas pessoas mais sensíveis. E quando essas fronteiras vibram, quando universos se tocam, quando frequências se confundem, lembranças podem escapar, atravessando como ecos de um passado que não pertence mais a ninguém. Se isso for verdade, então não é uma falha na sua memória. É um vislumbre de um outro lugar. O que é ainda mais estranho são os relatos de pessoas que tentaram encontrar a cidade fisicamente. E todas descrevem a mesma coisa. Estradas que simplesmente terminam, placas que apontam para lugar nenhum, GPS travando e uma estranha sensação de ser observado na beira da estrada. Algumas dizem que ouviram uma voz interna dizendo: "Pare aqui, você não deveria continuar." Outras relatam luzes, sons metálicos, flashes de luz e depois o completo esquecimento de como voltaram para casa. É como se uma força invisível estivesse protegendo ativamente o local onde a cidade deveria estar, impedindo que curiosos se aproximem demais do ponto de ruptura entre os mundos. Mas o mais inquietante são os relatos de quem foi avisado dentro da própria memória. Pessoas que dizem que, ao visitarem a cidade, ouviram moradores repetindo frases como "isso já aconteceu antes." "Nós não pertencemos aqui" ou "quando você voltar não vai se lembrar de nós", como se a própria cidade soubesse que estava condenada a desaparecer. Como se fosse uma entidade consciente prestes a ser apagada do tecido da realidade. É uma ideia assustadora, e se as pessoas que vivem em nossas memórias soubessem que são apenas ecos, fantasmas de um lugar que não existe mais, e se eles estivessem presos em um loop eterno, revivendo os últimos momentos da sua existência dentro das mentes de estranhos, há algo ainda mais intrigante. Em sessões de regressão hipnótica, algumas pessoas afirmam ter visto a cidade sendo absorvida por uma luz enorme, como se uma força desconhecida estivesse recolhendo tudo de volta para um lugar oculto. Um lugar que alguns chamam de o arquivo etérico, uma espécie de biblioteca cósmica onde realidades obsoletas são armazenadas, como livros que não fazem mais parte da história que continuamos a viver. Imagine só, uma dimensão inteira dedicada a guardar mundos que foram deletados da nossa linha do tempo e
E se for verdade? E se certas cidades, civilizações e até eras inteiras tiverem sido removidas da nossa história, mas ainda deixarem rastros na memória de algumas pessoas? Se isso for real, então nossas lembranças não são apenas imagens do passado. São chaves, arquivos, fragmentos de mundos que já não existem aqui, mas existem em algum outro ponto do multiverso. Cada pessoa que se lembra dessa cidade seria então um guardião involuntário de uma história perdida, um elo vivo com o universo apagado. Talvez a cidade que nunca existiu não seja um erro, nem uma ilusão, nem uma coincidência. Talvez seja uma mensagem, um lembrete sutil de que a realidade não é fixa, não é estável, não é tão sólida quanto pensamos. Que estamos vivendo dentro de algo muito maior, algo que se move, respira e se reorganiza constantemente. E que, às vezes, o tecido da existência deixa escapar pequenos fios, memórias impossíveis, ecos de lugares que pertencem a outro lado da criação. E talvez, apenas talvez, a cidade esteja esperando que você se lembre dela completamente. Porque se o fizer, pode descobrir que ela não desapareceu. Ela apenas mudou de lugar. E quem sabe, talvez você seja a chave para trazê-la de volta. Obrigado por assistir. Se você também já teve uma lembrança que não consegue explicar, compartilhe sua história nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais mistérios como este. Até a próxima!